Shalom. Satisfação mais uma vez estar com os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus pelas suas vidas. Que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. Aleluia. Louvamos e engrandecemos o nome de Jesus porque Ele é bom. Ele é bom. Seja o nome do Senhor engrandecido. Seja o nome do Senhor celebrado. Seja o nome do Senhor levantado. Sejam bem-vindos. Receba das águas. Receba da chuva. Shalom, Lloyd. Shalom, amada. Shalom. Shalom, Andréia. Oh, como é bom, como é precioso estar com cada um de vocês, amados. Como é precioso. Deixa eu escolher um fundo aqui. Porque o Senhor é bom. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Aleluia. Glória ao Senhor pelas suas vidas. Glória ao Senhor pelas suas vidas, viu? Glória ao Senhor pelas suas vidas. Louvamos muito ao Eterno pela vida de cada um dos irmãos aqui. Aleluia. Shalom. Hoje eu preciso de filtro. Preciso de filtro. Hoje, obedecendo o comando do Senhor, nós vamos fazer essa live vestidos de pano de saco. A ordem é lançar cinza sobre a nossa cabeça, ou seja, a ordem é nos humilharmos, né? Nos vestir de um manto de humilhação. Então, não tem adereços, não tem maquiagem, não tem grandes brincos. Estamos simples, porque é tempo, nós estamos no epicentro. Pega isso nessa noite. Você está no epicentro de um tempo profético violento, aonde o comando do Eterno é se vestir de humilhação, de quebrantamento e arrependimento. Então tem que dá uma melhorada aqui, porque só Jesus, saio, só o Senhor para ter misericórdia de nós. É difícil achar um. Se não achar nenhum, amém, vai ficar sem nada mesmo. Mas o Senhor é bom. Vamos crer que Ele é bom. Que não. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tu és bom, Jesus. Deixa eu ver esse aqui. Vou deixar essezinho aí básico mesmo. Shalom, shalom, que bênção que todos estão aqui. Sejam todas bem-vindos. Nesse tempo de palavra, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de liberação. Shalom, irmã Viviane, glória a Deus. Sara, Deus abençoe. Eu louvo ao Eterno por cada um de vocês aqui nessa noite de revelação, nessa noite de mergulho na palavra do Senhor. Aleluia. Daqui a pouco eu já quero aguardar aqui a nossa profeta Karine Boldes, que vai estar participando com a gente daquilo que nós vamos estar compartilhando hoje. E eu louvo ao Senhor por você, viu? Aleluia. Olha aí a confirmação, ó, com a Geni Guimarães. Deus falou com ela sobre isso ontem. Eita glória. Obrigado, o Senhor está falando. Os oráculos do Senhor estão sendo liberados sobre os 4 cantos. Quem tem ouvido, ouça. Eu creio que você deve estar recebendo muitos vídeos, muitas palavras proféticas sobre esse tempo. E nós vamos destrinchar isso hoje. Porque nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E Ele quer nos dar livramento, Ele quer nos dar escape. Ele quer nos cobrir com o seu manto de livramento. Aleluia, de livramento. O Senhor quer livrar a nação brasileira. O Senhor quer livrar a sua casa, a sua família. O Senhor quer livrar a sua cidade.
E por isso Ele está pronunciando, está havendo um pronunciamento dos oráculos do Eterno, das palavras proféticas, na boca de vários profetas, na boca de vários líderes. E a palavra diz: crê nos profetas e prosperareis. Ou seja, seremos preservados. Então, em nome de Jesus, estamos às vésperas da Páscoa. E tem uma atmosfera no ar. Há uma sinergia atmosférica profética no ar, aonde nós estamos vivendo exatamente o epicentro de eventos que vão determinar a movimentação dos próximos dias das nossas vidas. Amém? Então fique muito atento, com muitas direções. Pega a caneta aí, porque Deus vai liberar muitas direções para a sua vida nessa live. Amém? Vamos orar? Eu quero orar, eu vou começar. Daqui a pouco a Karine já deve estar por aqui e a gente vai começar, porque nós não podemos perder tempo. Aleluia. Eu quero que você fique sensível aí onde você está. A presença do Espírito Santo. Abre os portais da tua alma, como a palavra diz: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portais eternos, que entrará o Rei da Glória. Ou seja, dispõe-te, prontifica, fique alerta. Abre, sensibiliza. Expõe agora as portas da tua alma para que o Rei entre, para que a palavra penetre e estabeleça em você os fundamentos. Forge raízes. Abba, nós nos expomos ao Senhor aqui agora. E humildemente, humildemente, eu quero render essa live ao Senhor. Eu quero, junto com os meus irmãos que estão no quarto, estão na sala, eu quero apresentar diante do teu superior tribunal tudo que nós vamos falar nessa noite. Oh Senhor, que seja purificado e julgado, e que o Senhor sonde as nossas motivações, a sinceridade, e pesa-nos em balanças fiéis, e conhecerás a nossa fidelidade. Em nome de Yeshua, Pai, o teu Filho, Cordeiro Pascal, eu consagro esta live ao Senhor, e que o Senhor derrame sobre ela, sobre nós, o teu óleo, a tua unção líquida, o teu ouro, o teu tesouro, Abba, sobre nós. Ah, Senhor, nos reveste com armadura, com uma roupagem propícia para esses dias, para este tempo profético que o Senhor está agindo na terra com uma visitação diferenciada, que a nossa mente ainda não discerne completamente, mas nos veste com uma roupagem necessária, com uma blindagem, uma armadura, aonde, Eterno, nós vamos ter, ó Pai, condições, vamos estar escondidos em Cristo, dentro de Cristo, vamos estar nos movimentando e fluindo na mente de Cristo. Nos veste nesta roupagem de revelação, de luz. Esta arma violenta seja liberada da nossa boca, Senhor, como raios que derretam as mentiras de Satanás, que esmaguem, Senhor, as sugestões mentirosas, toda obra, Senhor, do comando, do pânico, do medo, da insegurança, porque o Senhor nos deu o Espírito que traz ousadia e que clama, Abba, Pai. E estamos escondidos no teu colo, aconchegados no teu abraço. E neste lugar,
nada pode nos tocar e nos acessar. Por isso nós nos vestimos, ó Deus, não de falsa aparência de piedade, Senhor, que acima do pano de saco do lado de fora, o nosso coração esteja despido de toda vaidade humana, de toda concupiscência, de fama, conquista, reconhecimento, dinheiro, ostentação, status, posição social. Deus, toda glória pertence ao Senhor. Senhor, nós abrimos mão de tudo que é nosso para desfrutarmos de tudo que é seu, da pureza do teu nome, da fragrância do teu cheiro, da glória, do peso, da cavota e da Shekinah, da manifestação da tua presença, da tua glória. Nada substitui isso, nada é igual a isso. Declaramos, ó Deus, que mais uma vez estamos apaixonados. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Rendemos a nossa vida em amor ao Senhor. Te amamos. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Oh, Senhor, muito obrigado. Vou ficar por aqui, porque senão a gente se empolga, né? Oh, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela tua vida. A Karine já tá chegando por aqui. Cadê ela? Tá aqui, deixa eu convidar. Guardiã, deixa ela entrar que eu vou apresentar ela para vocês. Uma profeta do Senhor. Aleluia. Shalom, minha amada, graça e paz. Shalom, shalom, pastora, graça e paz, amém. Estamos nesse momento aqui, desfrutando desse tempo com o Senhor. Bom, para você que não conhece a Karine, eu quero tomar a liberdade de apresentá-la. A Karine, ela é discípula nossa, Teres Coelho. Eu tenho levantado ela como guardiã da escola, ela coordena uma equipe de guardiões, intercessora também, profeta do Senhor, que Deus tem liberado direções, Deus tem liberado palavras poderosas, instruções para esse tempo. E eu louvo ao Senhor pela sua vida. Eu estou sentindo um ruído muito grande aí. É isso que eu ia te perguntar, tá conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo, só que está um ruído muito grande. Pode ser o ventilador. Ah, então tudo bem, só o ventilador tudo bem. Sem ventilador não dá. Ficar no calor para o fogo descer. Amém? Qualquer coisa pode ligar. Não é o ventilador mesmo, é o ventilador mesmo. É silencioso. Melhorou? Qualquer coisa pode ligar aí, não tem problema não, amém? Não, tá bom, tá bom. Tudo bem? Amém. Vamos lá. Bom, minha amada, eu vou iniciar aqui, introduzir, daqui a pouco eu passo a bola para você, tá bom? Shalom, meus queridos, acho que eu creio que melhorou agora, né? Que tem gente falando que o som estava bem complicado, né? Amém. Bom, vamos lá. Nós estamos falando já desde um primeiro momento, na primeira live, acerca de iniquidade, a corrupção do DNA. Eu não vou fazer um resumo para a gente ganhar tempo do que a gente já falou até aqui. Hoje nós ainda vamos abordar um pouco do assunto sobre iniquidade, mas especificamente acerca desse tempo, porque nós nos movimentando pelo vento do Espírito, amém, queridos? Semana que vem eu volto para aprofundar, dar sequência, aprofundar a raiz de iniquidade, mas hoje nós vamos ainda falar sobre ela, porque hoje nós vamos abordar o tema de iniquidade a nível nacional. A iniquidade, como nós falamos, que é essa torção ou essa corrupção genética, ela ataca em 3 níveis de esfera. Esfera pessoal, esfera familiar e a esfera nacional ou territorial. Então, assim como existe a iniquidade pessoal, tem iniquidade a nível da família e tem a carga de iniquidade a nível de nação. Ou seja, a iniquidade que carrega, como eu falei com vocês semana passada, ela carrega em si uma voz, informações corrompidas
que operam em singularidade com a principalização. O que é essa principalização? Essa principalização ela tem suas bases atreladas aos fundamentos, às normas, às tradições, aos padrões sociais. E o termo principalização vem da palavra princípio, que, no sentido simples da palavra, vai falar de começo, de base, de fundamento, de entrada. Ou seja, a principalização está fundamentada em valores espirituais, éticos e morais que regem uma pessoa, uma sociedade, uma nação, uma igreja. Então, por sua vez, se manifesta nas tradições, na cultura, nas artes, na mídia, na economia, na política e assim por diante. Então, aquilo que uma pessoa se corrompe acerca de genética, e uma vez que iniquidade vai falar de uma corrupção, de uma torção das informações que estão na matriz ali gravadas do DNA, que vão pronunciar, que vão argumentar, que vão falar às próximas gerações, que vão falar aos sentidos, às emoções e às vontades das pessoas. A iniquidade a nível nacional também opera da mesma forma, mas alimentando a principalização, e a principalização projeta esse alimento de iniquidade a nível de trono. E aí nós temos que nos preocupar que aquilo que nós fazemos não é simplesmente a nível de pessoa. Eu não estou construindo uma carga de iniquidade simplesmente a nível de indivíduo, mas a iniquidade, tão quanto que eu recebo, pior é aquela que eu transmito, que eu deixo. Veja bem que o Senhor diz que Ele visita iniquidade da terceira à quarta geração. E eu perguntei, por que terceira, quarta geração? Veja bem que Deus, Ele vai visitando, vai se perpetuando ou seja, para as próximas gerações, as informações das porções genéticas. E às vezes Ele permite isso até a terceira e a quarta. E por que para na terceira e na quarta? Porque o 4 é o Dalet, é a porta. Dali em diante, Deus não precisa visitar mais. As próprias pessoas começam a transmitir, a transicionar as cargas de corrupção genética pelas portas que elas mesmas abrem naquela geração. Então, veja como que isso é sério e como que nós precisamos nos atentar. Por quê? Porque uma vez que existe uma voz reclamando dentro de mim, falando ao meu respeito e me induzindo a nível de pessoa, isso vai a nível de família, isso também opera a nível de nação. E a iniquidade nacional, principalmente quem age em cima dela, é a principalização, os principados, que vão operar a nível de iniquidade na formatação da mente, em como as pessoas vão pensar de forma torcida, mantendo padrões de cultura, mantendo padrões de tradições regionais, mantendo costumes e hábitos corrompidos, ou que são verdadeiras abominações à luz da palavra de Deus. Veja bem que você vê que Abraão tinha uma carga, transferiu para Jacó, Jacó tinha outra, transferiu para Isaac, Isaac tinha outra, transferiu para Jacó. Ou seja, a cada geração, uma carga de iniquidade é pior do que a outra. Então, a geração que hoje nós temos, que estão sendo bombardeadas com pensamentos de torção da identidade sexual, que estão sendo bombardeadas com um sistema de falta de identidade, de orfandade, esta geração vai deixar um legado pior do que ela recebeu. E nós precisamos pedir ao Senhor para que venha nos limpar das marcas espirituais de iniquidade, para que nós venhamos transmitir para as nossas gerações valores não corrompidos e torcidos, mas alinhados com a vontade do Eterno. Amém? E aí eu quero falar algo aqui para vocês. Uma iniquidade a nível de pessoa, Deus trata com a pessoa. Uma iniquidade a nível de família, Deus trata com a família.
Uma iniquidade a nível de nação, Deus trata com a nação. Por exemplo, uma nação que, por lei, libera um decreto de lei sancionando ou legalizando o aborto. Quando a palavra do Senhor vai dizer que não devemos permitir que nossos filhos sejam passados pelo fogo, ou seja, não sejam devorados por Moloque. Veja bem, e quando uma nação concorda com isso, Deus trata a nível da nação. Então, toda a nação começa a sofrer em consequências daquilo que ela deu direito a nível nacional. Como é que eu me livro disso, pastora? Como é que eu me livro de uma perseguição que uma nação deu legalidade? Quando eu confesso o pecado dessa nação. Quando eu me arrependo, sinto dores pela iniquidade dessa nação. Amém? E aí, aquela marca em mim recebe a purificação do sangue do Cordeiro, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E em mim eu não sou identificado. Por isso que é tão importante tratar iniquidade, gente. E nós estamos vivendo dias que nós estamos vendo um cenário de morte atacando por todos os lados. E quando nós estamos olhando, existem muitas falas. E eu não quero ser leviana, eu não sou dona da verdade. Mas é latente a gente dizer, é óbvio a gente dizer que Deus está tratando com a terra. Deus está falando algo conosco. E nós precisamos discernir nesse tempo o que o Senhor está falando, porque é tempo de nós cumprirmos aquilo que Tiago deixou escrito ali no capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, purificai as vossas mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo duplo, estável, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! Glória a Deus! Vamos seguir aqui. Vocês estão ouvindo bem, gente? Está ouvindo bem? Sinaliza aí se vocês estão me ouvindo bem, se não está chiando. Veja bem que a iniquidade a nível de nação, ela se manifesta de várias formas, mas semana que vem eu vou falar de como que a iniquidade se manifesta, mas uma das manifestações da iniquidade, porque aquilo que está na nossa essência genética aflora no soma, aflora no corpo. E uma das coisas é a idiosincrasia. O que é isso? É exatamente o pensamento nacional formatado. E se tem uma coisa que nós estamos vendo e nós precisamos agora, eu já quero puxar um pouquinho a fala da profeta Karine, porque uma coisa que nós temos visto e o Espírito Santo tem nos discernido que não é para entrarmos por esse caminho, é exatamente o tempo em que a mentalidade nacional está fazendo as igrejas, as pessoas se dividirem em lados. Eu sou de Polo, eu sou de Apolo, eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. E o que o Senhor tem nos constrangido nesse tempo é que não é tempo de partidarismo político. É tempo de nos afligirmos. Não é verdade, Karine? O que o Senhor tem trago para você nesse sentido? Sim, isso é algo, né, que o Senhor trouxe com muito forte nesses últimos dias, né? Onde o Senhor tem nos levantado em arrependimento, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, ligando a um sonho que eu tive, que foi onde começou tudo isso. Porém, o que o Senhor tem trazido muito forte realmente em relação a essa disputa que a igreja tem entrado em relação ao governo, em relação a tomar partido do homem. Nós, como igreja, nós temos que orar sim, nós temos que estar orando, jejuando pela vida do nosso presidente, para que o Senhor dê sabedoria a ele, mas nós não podemos esquecer que ele é um homem suscetível a erros. E o que o Senhor tem dito é que estão levantando altares, bezerros de ouro estão sendo levantados. Então, a toda adoração que a pessoa tem que ter somente ao Senhor, está levando uma adoração a Ele.
E isso não é certo. A gente tem que levar realmente o nosso jejum, a nossa oração, o nosso clamor pela nossa nação. Porque só o governo do Senhor sendo estabelecido que a nossa nação será salva. Só através do nosso arrependimento, de tudo que tem sido feito, é que o Senhor vai vir com a misericórdia dele. Então nós temos que orar, sim. Nós sabemos que toda autoridade é constituída por Deus. Toda ela. Então, se nós temos hoje, aqui no nosso estado, nós estamos em lockdown. Então, nós temos que obedecer e ficar em casa. Nós temos que usar máscara. Nós, como cristãos, nós temos que dar o exemplo de coisas que muitos não estão dando. Isso que a gente tem visto. A nossa linguagem está igual a deles. Ao contrário, da onde nós estamos brigando? Nós estamos brigando com principados, com tronos. E nós não podemos entrar na mesma frequência deles. Frequência de palavras, frequência de ações. Eu vejo, sabe, pastor, isso eu vejo e me entristece muito o meu coração. Eu vejo cristãos que nunca levantaram a bandeira de reino, nunca passaram a palavra do Senhor, nunca evangelizaram, mas hoje estão brigando por causa de um homem. Estão brigando dentro de suas casas, fazendo inimizades, mas nunca, momento nenhum, se defenderam Cristo. Muito pelo contrário. Para não ficar mal com as pessoas, ficam quietos, aceitam qualquer tipo, porque nós temos que aceitar tudo. Não, nós não temos que aceitar tudo. Em Romanos 12:2 fala que nós temos que renovar a nossa mente. E quando a gente renova a nossa mente, a gente entende que nós não somos iguais. Nós somos diferentes, a nossa mentalidade é diferente, o nosso exercício tem que ser diferente, as nossas atitudes não podem ser igual. Então, eu não estou falando que a gente não tem que orar. Sim, vai ter um clamor, um jejum dia 29, onde está sendo convocado toda a nação. Eu vou estar orando, mas eu estou falando que nós temos que orar pelo arrependimento. Aleluia. Há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, o Senhor me deu um sonho. E quando a gente está falando de arrependimento de nação, eu estou falando do arrependimento como igreja, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor. E eu creio que é a igreja do Senhor que tem as armas que o Senhor deu autoridade a nós. Essa luta é nossa. E nós temos que ter sabedoria para a gente ganhar a luta. Não guerreando com as mesmas armas do inimigo. E esse sonho que o Senhor me deu há 2 anos atrás, o Senhor me levou num campo. Era como se fosse um campo muito grande, onde tinham repartições. De um lado, onde tinha o maior número de pessoas, era um lugar onde estavam tendo shows gospels. Então, ali tinham muitas pessoas, muitos jovens, e tudo assim, concentrado naquele lugar gospel, aquele lugar evangélico, aquele lugar religioso. E eu via aquelas pessoas fumando, bebendo, era como se eu visse todo o pecado que eles tinham. E eles não conseguiam me ver. E aquilo me deu um desespero. Eu falava, gente, mas como que pode? Vocês não podem estar fazendo isso. Vocês não pertencem mais a esse mundo. Por que estão fazendo isso? Só que ninguém me ouvia. E eu fui sair daquele lugar. E fui para um lugar que estava ao lado, porque eu queria ir embora. Como se tivesse uma porta com um container do lado. E o Senhor falava comigo, não, você não vai embora. Olha para o outro lado. E quando eu olhei para o outro lado, esse sonho eu contei a muitas pessoas, a Miriam está aí falando que lembra. Quando eu olhei para o lado, havia um culto, onde havia um pastor fazendo um culto. Haviam mais ou menos umas 300 pessoas nesse culto. Lá no outro lugar tinha mais de 1000 pessoas. E nesse culto, quando eu olhava para o altar, eu via 3 satanistas no altar, com capuz preto. E eu falava assim, Senhor, eu não quero ficar nesse culto. Porque olha só, eles não estão adorando somente ao Senhor. E eles falavam de Cristo. O culto estava sendo ao Senhor. Só que tinha uma mistura ali no meio. E o Senhor falou assim para mim, não, você não vai ficar. Você vai passar em frente ao altar e vai entrar à direita. E assim eu fiz. Ninguém me via. Eu passei em frente ao altar e entrei na direita. E nisso que eu andava, era um caminho de terra muito, muito estreito, com arames de um lado e de outro. E eu fiquei com muito medo de estar ali, porque eu estava sozinha. E o Senhor falava comigo, não, continua, você não está sozinha, continua andando. E eu continuei andando, até que num momento ele mandou eu virar, eu virei à direita novamente. E eu olhei e aquilo me chocou muito, porque o lugar que ele me levou tinha mais ou menos
não tinham nem 100 pessoas, era como se fosse um lugar com pouquíssimas pessoas, mas 50 pessoas, e todas elas estavam vestidas de roupa de exército. E eu falei assim, meu Deus, mas eu não conheço ninguém que está aqui, o que está acontecendo? O Senhor falava para mim, eu estou separando as nações. Alista, fique aí. E eu fiquei naquele lugar e acordei muito apavorada, no outro dia eu fiquei muito angustiada com aquele sonho, e até hoje o Senhor está trazendo esse sonho ao meu entendimento, cada gotinha que Ele dá de uma nova revelação, de algo novo, Ele lembra desse sonho. E quando a gente entrou nesse sentido de arrependimento, eu comecei a estudar muito sobre arrependimento, que eu estou me dedicando realmente a estudar sobre o reino, estudar sobre aquilo que o Senhor tem trazido. E glória a Deus que o Senhor me trouxe a pastora, que hoje é minha pastora, minha cobertura, tem nos dado conexões muito boas, né? O apóstolo Éder Gregório também tem trazido muitas revelações que tem aberto o meu entendimento, e o Senhor começou a ministrar muito forte sobre o arrependimento, não só o arrependimento dos pecados, mas o arrependimento da insubordinação ao governo de Cristo. Aleluia! Entendeu? E a gente está vendo grandes líderes formando grandes impérios, né? Impérios humanos, líderes religiosos com impérios humanos, onde o governo não é do Senhor, onde o Espírito Santo não tem liberdade de se mover ali dentro. E as pessoas, infelizmente, estão sendo levadas, estão sendo lugares que são pedras de tropeço para essas pessoas, porque levam as pessoas a buscar bênção, prosperidade, mas não levam a pessoa ao arrependimento, não leva a pessoa, o que a senhora tem ensinado aqui, todas as lives, a gente combater as nossas iniquidades, a gente lutar pela nossa libertação de fato, de verdade. Não, são exorcismos que estão sendo feitos e as pessoas continuam caminhando em uma falsa aparência de libertação e de verdade. Então isso é uma coisa que me deixou muito chocada mesmo, porque eu entendo que a porta para a entrada do reino de Deus é o arrependimento. Toda a pregação de Jesus sempre foi: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Isso é o ensinamento de Cristo para nós, entendeu? Então, isso tem sempre foi a única boa notícia que nós temos do Evangelho é Ele mesmo, é o próprio Cristo. Né? E essa distorção que está tendo dentro das igrejas, onde Cristo não é o centro, onde o reino dele, a gente não tem muito esse entendimento até de reino, porque a gente não vive numa monarquia, né? A gente vive num outro sistema. E onde o que a gente entende de reino? A gente vê, né, no reino onde o governo daquele rei é um governo nominal, né? Ele tem aparência, ele tem o respeito, ele tem tudo, tem admiração, tem a fama, só que por trás dele há um ministro que está governando, não é ele que governa. E nós, como igreja, nós não podemos ter um governo assim sobre a nossa vida. Nós temos um rei, um Deus, que ele quer o governo absoluto das nossas vidas, não essa forma de governo que a gente vê. E estudando sobre reino, eu fui vendo assim, por exemplo, se hoje nós morássemos na Inglaterra e a rainha chegasse na sua casa, pastor, e falasse: olha, pastora, a senhora que trabalhou para comprar sua casa, seu carro, mas a rainha mandou um súdito dela lá exigir da senhora, né? Olha, a rainha mandou, Josi, que eu quero sua casa e seu carro, quero tudo seu até hoje às 10 horas da noite. Você não vai poder chegar para ele e falar assim: olha, fala com ela que eu preciso de um tempinho, que eu preciso de um lugar. Não, você vai ter que imediatamente entregar tudo que é seu, entre aspas, porque tudo é do reino, tudo é dela, ela empresta, e você vai ter que sair. Porque se você negar, o que vai acontecer? Você pode morrer, você pode ser levado à morte. Né? Esse é o governo carnal que eu estou falando. Só que tem outro princípio do reino que muitas vezes a gente não entende. A rainha, ela pode fazer isso, um rei, ele pode fazer isso. Só que tem algo que é outro princípio do reino. Tudo que ele te pede, ele tem por obrigação cuidar dos seus súditos. Então ele tem por obrigação te dar melhor ou maior do que aquilo que ele te pediu. E isso, gente, é um governo
humano. Imagina o nosso governador, o nosso rei. E a gente tem visto as pessoas tão apavoradas com tudo, tão apavoradas, lutando por governo, levantando bandeira disso, brigando. Não, o meu governo é o governo de Cristo. Eu posso, já passei pelo governo de Lula, estamos no governo de Bolsonaro, mas sempre quem direcionou e governou a minha vida foi Cristo. Então, essa bandeira que nós precisamos levantar, a bandeira do reino. Ele está lutando pelas coisas, pelos princípios de família, glória a Deus. Que o Senhor continue dando sabedoria a ele, continue levantando ele com essa bandeira. Mas nós precisamos, como igreja, não podemos levantar bezerros de ouro. Não podemos levantar altares, colocar ele como um rei. Nós temos um rei. Quer dar alguma palavra sobre isso, pastora? Olha só que coisa tremenda. Houve uma época em Israel que teve uma grande seca. E o profeta Jeremias, ele se levanta para interceder por Israel. Para perguntar ao Senhor e para clamar por misericórdia. E veja bem a resposta que Deus dá. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar arrogantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-lhes ainda o Senhor, não rogues por esse povo, para o bem deles. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei. A espada, fome e peste. O que você quer dizer com isso, pastora Jones? Quando nós estamos vendo o mundo sendo atacado e afligido, eu quero te pedir, não saia dessa live em nome de Jesus. Nós vamos te dar códigos poderosos do que Deus está fazendo nesse tempo. Quando nós estamos vendo o mundo sendo afligido por peste, consequentemente fome, crise econômica, dificuldade financeira, porque você vê aí a investida do cavalo amarelo e do cavalo preto, não é verdade? Como a gente tem visto falar na abertura ali dos selos, que é a morte, né? O ataque na economia, o ataque de morte através de doenças. Veja bem que havia uma desordem espiritual que Deus estava corrigindo através desses 3 níveis de correção. E como é que Deus corrige o povo, pastor? Não tem outro jeito. Então, quando nós estamos vendo a terra sendo atacada com peste, eu quero te chamar a atenção com um princípio espiritual, amém? Esquece cultura Illuminati, esquece a política por trás disso. Eu quero que você tenha um prisma bíblico do que está acontecendo nesse tempo. Amém? Quando você vê a terra sendo atacada, morte na rua, em todos os lados. O que o Senhor está dizendo? Isso está acontecendo por uma autorização divina. Amém? Porque quem quebrou o selo foi o próprio Jesus, que é o único digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então, é o próprio Cristo que autorizou a investida. Amém, queridos? Entenda isso? Amém. E essa investida que vem por quê? Por causa de princípios que nós estamos quebrando. Por causa exatamente de não entender o que é governo de Deus. Eu gosto muito de usar um texto de Romanos 10:9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O termo Senhor aqui no grego é Kyrios. Kyrios significa dono, proprietário, administrador, que detém a posse. Salvo significa sozo, curado, protegido, liberto e restaurado. Mas eu só vou ter em Cristo cura, libertação, preservação, restauração se Ele for meu dono, se Ele for meu governo, se Ele for meu senhorio. E enquanto igrejas que de várias formas nós estamos muitas das vezes trilhando caminhos onde o Senhor está nos trazendo de volta, porque a palavra é clara, Ele corrige porque ama.
Pastora, que é isso? Um negócio, uma mortandade dessa, você está dizendo que isso pode ser, é amor de Deus? Ai de nós se não fosse. Porque se Deus não estivesse nos corrigindo, querido, presta atenção, 2021, se você somar todos os números, vai dar 5, que é número da graça, número dos 5 sentidos, número dos 5 ministérios. Então, neste tempo, nós estamos vendo que sim, presta atenção que eu vou te conectar agora. O que aconteceu exatamente quando o povo estava à beira da Páscoa, no dia 13 que habita, o Senhor dá ordem, pega o sangue do cordeiro, passe nos umbrais das portas, das janelas, entra para dentro da sua casa, da sua tenda, fecha a sua porta, come o cordeiro apressadamente com ervas amargas, que no outro dia vocês vão sair dessa terra de cativeiro. Quando a gente entende por quê, fecha a casa e passa o sangue no selo da porta. Hoje, que coisa tremenda, esse sangue na porta fala exatamente dos portais, que é o Dalet, que é o portal do Eterno, o imperador Dalet, que é um espírito vivo, guardião das portas da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, não é só a casa física, mas aplicando o sangue do Cordeiro que restaura com todas as áreas da nossa vida e nos traz de volta o governo de Cristo sobre as nossas vidas. Por quê? Porque no batente das portas dos egípcios, queridos, se vocês não sabem, fique ciente agora. Sabe o que estava escrito na porta dos egípcios? Era a cultura egípcia. Na porta de cada casa tinha escrito o nome do deus egípcio que aquela família cultuava. Um cultuava a Horus, outro cultuava a Ísis, o nome desse deus estava na porta. E Israel também se contaminou com isso, ou seja, levantou altares aos deuses pagãos na própria vida. Casa fala de vida, fala de geração. Casa de Israel fala da nação de Israel. E o que o Senhor fala? Passa o sangue nos umbrais das portas, oh meu Deus. O sangue do cordeiro era passado em cima daquele nome, daquele demônio. Sabe o que está dizendo? Essa casa agora tem outro dono. Ela está sob influência de outro governo. Aleluia! Tem outro governo sobre a sua vida, tem outro governo sobre a minha vida. E aí o Senhor faz o quê? Faça isso, porque a morte vai passar. E é exatamente o cenário que nós estamos vivendo. Semana que vem agora, nós estamos... A semana que vem não. Próximo final de semana, nós estamos à beira da Páscoa de Pêssah. E profeticamente falando, o que aconteceu nesse período? É por isso que eu estou dizendo, você está no epicentro. Olha para a Bíblia. Só fazer a transição de olhar para a palavra. Exatamente nesse tempo, nesse momento, você vê a terra sendo assolada por peste, a terra sendo assolada por ataque na economia, mas a ordem era: passe o sangue nos umbrais da sua vida. Queridos, hoje, Jesus, quando ele se apresenta no Evangelho de Mateus, ou antes mesmo dele, o seu primo, João, o que João pregava? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, é o arrependimento que prepara o caminho para a manifestação de Jesus. Então, preste atenção que hoje, esse sangue nos umbrais das portas é muito mais do que eu pegar óleo e vinho e ir lá e fazer o ato profético. Faça porque é código. Mas, acima disso, esse sangue tem que estar aqui, ó, dentro da minha vida, dentro do meu coração. Eu tenho que ter um sentido vivo para isso. Tá entendendo? Veja bem que quando a morte vai passar do lado de fora, o povo hebreu tinha guardiões celestiais nas portas da sua vida. Enquanto os guardiões egípcios, soldados, estavam nas portas. Mas nós precisamos hoje ir para o pó. Hoje, esse sangue nas nossas portas é a humilhação. É eu me doer pela iniquidade, porque a peste liberada, Deus tratando, sim, Deus nos trazendo de volta, Deus nos chamando, Deus abalando as nossas estruturas, tirando aquilo que é abalável para estabelecer o que é inabalável. Para quê? Para que nós venhamos olhar para dentro de nós, Senhor, perdão, porque nos perdemos.
Perdão porque as nossas motivações não são verdadeiras. Quantos de nós queremos estar no Evangelho, querido? Não porque amamos o que Jesus fez por nós, mas por barganha, porque Jesus vai resolver minha vida. O Evangelho não é Jesus resolver minha vida, porque o Evangelho que não transforma o seu coração também não tem como transformar a sua vida. Evangelho que não muda a sua mentalidade, que não muda a sua forma de tratar pessoas, o seu linguajar, a sua postura, que não te torna mais humano com a natureza de Jesus, parecido com Jesus, também não vai mudar a sua história. Então nós precisamos desse caminho para a manifestação de Jesus, que é esse arrependimento. E veja bem, peste, espada e fome. Ou seja, espada é guerra, fome, dificuldade financeira, peste, doença. Deus está falando conosco. E nós precisamos, como igreja, que somos o único organismo, ser orgânico, que tem armas para poder paralisar. E qual é a arma hoje? A arma hoje, irmãos, não é um grupo pequeno e fazer um ato profético. Não. A arma hoje é se o meu povo se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, hoje nós estamos vendo uma necessidade urgente, mais do que nunca, de que nos levantemos como povo de Deus. Não é ir para a rua para fazer fora Lula ou apoio a Bolsonaro, mas é ir para a rua para botar a boca no pó nas praças. É para ir para a rua, pastores, apóstolos, intercessores, profetas, lamentar e chorar pelos nossos pecados e delitos, porque a morte está aí, está sendo visitação, mas essa é a arma, aleluia, que vai paralisar o anjo da morte, que vai fazer ele recuar, porque quando Deus vê contrição e dor na nossa alma, quando Deus vê humilhação sincera, quando nós nos despojamos das placas denominacionais, quando nós não queremos saber do nosso nome no cartaz, não queremos saber, não, nós só queremos misericórdia, Senhor. Hoje, a cada pessoa que eu sei que morreu, a única coisa que eu sinto é, meu Deus, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Meu Deus, misericórdia. Porque o Senhor quer paralisar. O Senhor quer nos preservar. Ele é bom. O Senhor é bom. E a sua bondade dura para sempre. Mas nós precisamos, querido, entender que a mensagem do reino é exatamente a essência do reino, que começa com exaltar, de humilhar-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exaltará. Presta atenção numa outra palavra aqui, que o Senhor também fala em 1 Reis, no capítulo 8, versículo 37 a 40. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua chaga do seu coração, e estendendo as mãos em rumo à casa de Israel, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age e dá a cada um segundo todos os seus próprios caminhos, já que lhes conheces o coração. Ou seja, olha só a palavra do Senhor, falando mais uma vez, de nos humilhar no pó para frear a peste. Querido, não é vacina. Não é vacina que vai nos livrar de Covid. Não é vacina, é o arrependimento que o Senhor quer manifestar. Que você entenda. E é esse tempo, é agora. É agora. A chave é essa, o código é esse. Preste atenção no que está acontecendo de novo, irmãos. Ano passado, nesse período, o primeiro boom de lockdown.
Todo mundo em casa. A primeira Páscoa em família, porque a essência da primeira Páscoa na Bíblia foi assim que ela aconteceu. Cada um dentro da sua própria casa. Comemorando a Páscoa, comendo ali o cordeiro, jantando a ceia do cordeiro em família. Veja bem o que acontece. Quando o Senhor vem e traz esse entendimento de nós nos voltarmos mais uma vez exatamente para a mesma coisa que aconteceu ano passado, por que o ciclo está repetindo? Tem um código aí. E não quero profetizar nada, mas o primeiro ciclo foi, estamos no segundo, amém? Ciclo de peste, né? Porque a praga da pandemia, estamos no segundo, entrando no segundo ano. E exatamente o mesmo perfil de circunstâncias está acontecendo de novo. Mas nós precisamos entender, é o governo que está mandando fazer isso? Não. É Deus dando um código de uma estratégia para poder a morte não entrar na nossa casa. Sela os umbrais das portas, boca no pó, vestivos de pano de saco, humilhai-vos. A palavra que os profetas têm falado em tudo quanto é lugar, o que eu tenho recebido, que os filhos têm mandado, pastor, olha esse sonho, olha esse áudio, olha isso que eu tenho ouvido, é sempre batendo na mesma tecla, uma mortandade. Agora presta atenção, a mortandade da segunda onda está sendo pior do que a primeira. Está entendendo isso? Então, agora, porque nós não entendemos ainda de um ano que o Senhor está querendo. Nós não entendemos. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, entender e discernir que o único altar que satisfaz, que cheira bem as narinas do Senhor, é a humilhação do seu povo. Presta atenção, eu vou fechar aqui para voltar com a Karine. O que aconteceu com Jonas em Nínive, queridos? Jonas queria, Deus mandou ele falar sua palavra em Nínive, pregar, ele não queria, ele queria fazer o negócio do jeito dele. O Senhor pega Jonas, dá uma chacoalhada com Jonas. Depois Jonas se arrepende, vai lá e percorre todo o território de Nínive, que era muito grande, durante 3 dias. 3 dias de arrependimento, 3 dias denunciando, em 40 dias. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso. O povo creu. E olha só o que o povo fez. Aleluia. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Aleluia. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, se vestiu de pano de saco, lançou cinza, se sentou sobre a cinza. E é isso que o Senhor quer nesse tempo. Em nome de Jesus, que a tua ceia não se preocupe em fazer mesa bonita para tirar foto, para postar no Instagram. Presta atenção numa coisa. A tua ceia pascual seja uma ceia de família com a boca no pó, clamando perdão, Senhor, pelo pecado da nossa nação. Perdão porque eu e a minha casa cometemos iniquidade diante de Ti. Temos pervertido os seus caminhos. Senhor, perdão porque temos, ó Pai, não andado em conformidade com a Sua palavra. Perdão pelos líderes políticos, líderes espirituais. Perdão, meu Deus, por toda a prostituição espiritual. É tempo de lastimar e de chorar, queridos. Lastimar e chorar, porque é tempo disso que o Senhor está nos falando. Presta atenção, é muito sério que eu vou falar aqui agora. Nós estávamos conversando e a gente observou, eu comecei a fazer esse levantamento, mas ainda não terminei, mas se você puder fazer, faça. A maioria dos países mais atingidos pelo Covid são que países? Países cristãos. Olha lá como é que está o índice de morte nos países islâmicos. Olha como é que está o índice de morte no meio dos muçulmanos. Olha como é que está o índice de morte no meio dos africanos, dos hindus, dos indianos, hinduístas, um povo que não tem uma boa infraestrutura sanitária.
Olha como é que está isso em relação aos países que proclamaram que Deus é o seu Senhor. É verdade. Dá uma olhada nisso. Sabe por quê? Porque Deus está falando conosco alguma coisa. E nós precisamos levantar e humilhar. Covid não poupa ninguém. Não poupa título, não poupa unção, não poupa nada de ninguém. Então nós precisamos nos humilhar e clamar misericórdia a Deus. Misericórdia, Senhor. Perdão, Senhor. Deus está bradando para a terra, Deus está bradando agora, antes da primavera, uns 14 dias antes da primavera, era cada trovão aqui na cidade do Espírito Santo. Eu falei para o povo, Deus está falando algo com essa cidade, hein? Daqui a pouco surge uma palavra profética de um juízo sobre o Espírito Santo. Deus, quando Ele avisa, é porque Ele quer livrar. Ele quer livrar. Todo mundo, vocês devem todos estar recebendo aí palavras proféticas que não é nem para sair de casa. Na Páscoa, fique em casa, porque há um ataque de uma atmosfera de morte. Gente, tem sonhos, revelações tremendas e poderosas. Mas sabe o que o Senhor quer? Não é fazer pânico nem terror. O Senhor quer que você entenda que Ele quer usar isto para que nós levantamos o maior altar de todos os tempos, de confissão de iniquidade, para Ele sarar a terra e abrir uma chave, virar uma chave de um ciclo de grande avivamento. Aleluia. Que aquele avivamento lá de Joel não se cumpriu todo em Atos, não, querido. Aquele avivamento ainda vai acontecer. E o Senhor quer trazer esse avivamento. E eu fico com a palavra do apóstolo. Ai, papai, esqueci o nome do apóstolo, pai, perdão. Deus arrebatou ele do céu e mostrou para ele. Assim como fiz com Jonas, estou fazendo com a igreja. Estou sacudindo a igreja para ela entender para que ela foi chamada. Se arrepender e proclamar o reino de justiça. O evangelho de arrependimento. E ele via uma onda de glória vindo aí, irmãos. Covid vai passar. Tu vai se humilhar e se arrepender e tá vindo um avivamento aí que eu creio. Não vai dar tempo de montar palanque. Amém. Aleluia, porque a unção vai ser tão explosiva, vai ser tão violenta. Aleluia. E isso eu acho que é o Jefferson, o apóstolo Jefferson. Meu Deus, vai ser tremendo que o Senhor vai mover. Ok? Para mim, vou passar para você, Karine. Deixa eu só falar algo profético para você que é acerca de 2020, 2021. 2020, a letra hebraica fala de coroa, fala de andarem juntos. A letra é o Kaf. E nós precisamos entender, tempo de conexão. Glória a Deus. O 20 também fala de expectativa. O 20 fala de produção e multiplicação. Como assim, pastor? Está todo mundo perdendo emprego. Está uma situação complicada. E você está falando que o código, que começou no passado, fala de produção e multiplicação. Porque esse Covid, se prepare, que se você entender os códigos, nós vamos te passar daqui a pouco, você vai experimentar a maior transferência de riqueza que você pode viver na sua vida. Amém? Amém. Porque o CAF, ele simboliza uma mão aberta. E agora nós entramos em 2021, ok? 2021 fala de, se você somar, dá 5. Número da graça, número dos 5 sentidos, aí cuidado dos 5 sentidos que abre porta de iniquidade para a alma, os 5 ministérios. Então, o ataque de Moloque, o ataque da morte é comer, é devorar o propósito, é devorar o chamado, devorar com medo, é atrofiar, tirar, te roubar, sequestrar sua expectativa. Para que eu vou lutar o mundo como é que está? Não está indo de mal a pior, não. Deus não perdeu o controle de nada. Deus só está dizendo para a igreja, alerta, acorda, desperta, clama em arrependimento, se humilha. Porque a minha mão, aleluia, o CAF, é a mão do Senhor aberta. Mão aponta da direção, a mão fechada é guerra, aleluia. CAF fala de domínio.
de produtividade. Eu quero profetizar que neste tempo, para você que está alinhado em direção profética, discernindo tempo e estação, ouvindo as direções que o Senhor está te dando, o Senhor vai te dar ideias, panaçá, estratégias, a unção de criatividade. E presta atenção numa coisa, a letra profética da criatividade é o Vav. O Vav, ele entra mês que vem. Aleluia! É a letra da luz, é a letra do conhecimento, da revelação, é a letra da criatividade. Ou seja, nós estamos na transição. Judá, Issacar, Zebulon. Issacar, a letra dele é Vav. E o Vav fala exatamente de uma estratégia de criatividade, de produtividade. Deus vai te dar direções criativas. Aleluia. Meu Deus, não fica com medo, não. Será que eu vou perder meu emprego? Não, o Senhor vai te transformar num empresário produtivo, numa empreendedora produtiva. É mais do que... Eu não quero estar falando aqui de nada voltado para o homem. Eu só quero te gerar fé que Deus está no controle de todas as coisas, mas para que isso se estabeleça, você precisa discernir o que está acontecendo agora. É necessário levantar o altar de contrição. É necessário levantar o altar na família de humilhação. Vav também fala, o Kaf também fala de honra. Eita, é tempo de honra. É tempo de ir mais fundo, porque o Vav fala de mergulhar, de se aprofundar. Então o Senhor está dizendo, a minha mão está aberta sim para te abençoar, para cuidar, para te preservar, para preservar a tua saúde, a sua vida. Mas é tempo de você mergulhar mais fundo. Não dá mais para as águas ficar. Não dá mais. Você tem uma revelação sobre o 21, né? Passa aí para gente. Aleluia. Tem também. Eu vou falar algo antes, para dar continuidade aqui. Que por todas essas coisas que a senhora está falando, que é tão importante a gente ter realmente o entendimento do reino, para que a gente possa viver acima das aflições, né? Para que a gente possa passar por tudo isso. Então, porque sempre nesses períodos de aflições, onde o juízo de Deus vem, né? Só ficam os remanescentes. Então a gente sabe que está tendo uma guerra muito grande nos céus sobre o governo da terra. Né? Então você tem que estar muito atento a isso. Na época do dilúvio, apenas uma família, só a família de Noé, de toda uma geração, ficou fiel ao Senhor. E esse é um tempo onde a gente tem que estar atento aos sons, ao som da voz. Porque a gente nunca ouviu falar tanto, né, do irmãos, eu quero falar com o senhor, vocês não ficarem ligados a sons e preste atenção no mover do Senhor. Não se distraia. Vai, cachorro vai latir, mas não se distrai não, preste atenção. Porque o Senhor ele tem trazido um som, que é um som dele, da voz dele. Só que muitos de nós vamos nos confundir com os sons. Porque nós estamos numa época profética. Então, falsos profetas irão se levantar, falsos sons irão se levantar, sementes, da mesma forma como o Senhor ele joga sementes, o inimigo tem jogado sementes de medo, de distração, de terror, de pânico. Então nós temos que ficar firmados e entender e entrar debaixo do governo e do reino do Senhor. Então existem dois sistemas que eu coloquei aqui, dois sistemas que eles estão totalmente desordenados do reino de Deus, que é o sistema do Egito e o sistema da Babilônia. Que o Egito foi o lugar da onde Deus nos tirou. E a Babilônia foi o lugar para onde Deus levou o povo. Então nós temos que estar muito atento a isso. O Egito, ele representa o quê? As ordens naturais das coisas que são influenciadas pelas coisas espirituais, que é o mundo. Então, meus irmãos, muitos o Senhor já tirou do Egito. Mas muitos permanecem querendo voltar para o Egito ou ainda não conseguem tirar o Egito de dentro deles. Né? Não são só pecados que eles estão trazendo, mas soberbas que estavam lá nos deuses do Egito, onde as pessoas querem títulos, as pessoas querem se achar quase que um querubim ungido.
roubando a glória de Deus. E a glória é somente dele. Nós não precisamos ser pastores, profetas, nada disso para a gente poder falar do Senhor e levar o reino de Deus. Então, os títulos não é nada. Nós temos que avançar com o reino. Né? E isso que o Egito é o que o Senhor está mandando a gente se arrepender. Arrependa-se. Não é porque nós temos 10, 20, 30 anos de igreja que a gente não tem que se arrepender de algo. A gente tem que se arrepender todo dia. Não é porque somos pastores, ou apóstolos, ou profetas, ou o que quer que seja. Porque pessoas lá atrás já receberam títulos e hoje eu conheço muitos que estão caminhando na velha unção, no velho odre. O Senhor, ele não vai encher o odre velho. Ele não vai encher. Ele só vai encher aqueles que se dispuserem de tirar essa roupagem, essa roupa velha, essa roupa de soberba, essa roupa de que eu sou. Não, nós não somos nada. Quem é o Senhor. E nós temos que nos arrepender da soberba dos nossos irmãos. Né? Que a gente vê, eu tive isso. Senhor, o Senhor está dando revelações a nós, a muitos irmãos. E se o Espírito Santo, se é do Espírito Santo, ele vai mover nos nossos corações. Agora, falsos profetas que vêm querendo tomar o lugar do Senhor como homem, trazer o povo, ser dependente do homem, de palavras, de profecia, não, a gente tem que depender do Senhor. Ele é a palavra de vida, ele é a palavra que liberta, nós não temos outro caminho para ir. Então, nós precisamos realmente sair desse Egito, tirar esse Egito de nós. E o outro sistema é a Babilônia, que é o lugar para onde o povo foi levado. E a Babilônia, por sua vez, ela é representada por coisas que o homem vai criando, através de quê? Através das frequências dos tronos. Isso eu estou falando de religião, eu estou falando de igreja, de religião, de religiosidade, de coisas que o homem levou para dentro da igreja, que não é de Deus. Não é de Deus, o Senhor quer trazer as coisas dele para nós. Jesus quer trazer o evangelho dele, que é puro, que é verdadeiro, quer curar enfermos, quer libertar, quer expulsar demônios, que é o evangelho dos apóstolos. É esse evangelho que o Senhor quer para dentro das igrejas. Não uma coisa onde o homem hoje levanta uma placa de igreja, aqui nós funcionamos assim, ali nós funcionamos assado. Não existe uma unidade, não existe um mover. Existe um mover do Espírito Santo? Até tem um moverzinho, porque gelo também queima, pastora. Né? Parece, mas não é. Gelo queima. Pô, parece, mas não é. Isso é forte. Então, a gente tem que estar muito atento, porque sutilmente o inimigo foi implantando coisas dentro do sistema religioso. E nós, por falta de visão, por sermos criados dentro dessas doutrinas, nós não tivemos o entendimento disso. Todos nós aqui acho que já andamos nesse sistema, né? Então, uma das coisas que eu tenho alegrado muito meu coração é ter aprendido a andar no tempos e nas estações, aprendido a romper, aprendido a andar nas festas, celebrar as festas que são os estatutos perpétuos do Senhor. Né? O Pessah que nós vamos comemorar agora, tabernáculo. E o que acontece? Para o mundo, ou para o mundo que eu estou falando, para o mundo religioso, isso é coisa de judaizante. Isso é coisa. Não é, queridos. Isso está na Bíblia para todos nós. Se é para todos nós, é o estatuto perpétuo, não é para os judeus. Somos para nós. E o inimigo, ele entra com essas coisas na nossa mente para que a gente não viva as coisas que o Senhor tem para nós. Toda festa se abre um portal que o Senhor vem descer para estar conosco, para comemorar conosco. É um memorial e um portal. Mas a Babilônia, ela nada mais é do que, eu coloquei até aqui, que a Babilônia, ela deriva de Babel, que significa confusão. Então é essa confusão que o inimigo sutilmente ele entrou dentro das igrejas, fazendo essa confusão, fazendo esses pensamentos torcidos. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente está andando, não, é um trono que está ali emanando frequência sutilmente. Você acha que é, mas não é. Você acha que aquela revelação, nossa, é Deus purinho falando. Não é, queridos, não é. Não é isso. Eu gosto muito quando o apóstolo Éder Gregório, ele fala sobre a igreja que contém, mas não está em Cristo. Né? E ele dá o exemplo de um refrigerante. A gente compra um refrigerante de limão. Você vai lá ler ali nos ingredientes, né? Tem tanto de açúcar,
tanto de limão, você compra um suco, tem tanto de néctar de limão, mas quando você faz um suco de limão, é o limão puro. Então isso é estar em Cristo, puro totalmente, vivendo o Evangelho, vivendo tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que o mundo o mundo e a religião são dois extremos que está tirando os cristãos da presença e de entrar no reino de Deus. O mundo a gente já sabe que é tragado mesmo e ele faz isso. Mas os sistemas religiosos têm nos impedido de andar nas estações do Senhor. Cronos tem roubado semente, tem roubado tempo, tem feito os cristãos andarem em ciclos o tempo todo, o tempo todo. Por quê? Porque nós não somos treinados a viver nisso, nós não aprendemos isso. E é por isso que eu glorifico muito o Senhor de estar andando nesse entendimento, que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai aprendendo, mais o Senhor ele vai trazendo as revelações, ele vai mostrando. Então, querido, se hoje você está detectando algo em você, avalia dentro de você se tem algo do Egito ainda em você, que hoje é o dia da gente jogar tudo isso para fora, para a gente poder passar o pensar, né, pastora, limpos. Se tem algo ainda da Babilônia, se você ainda tem algo religioso que não te permite entender isso, é difícil realmente. Quando a gente começa a estudar isso, parece uma loucura. Eu mesmo falei, meu Deus, isso é seu, isso não é, mas se é seu eu quero. Então vamos lá. Porque é tudo muito novo, né? E a gente começa a achar que tronos, estações, começa dando uma embolação na cabeça da gente. Mas quando a gente tira essa mente grega e pede realmente ao Senhor para trazer uma mente de Sião, uma mente de Deus, uma mente hebraica, né? E ele vai revelando as coisas dele para nós. Ele vai trazendo tudo isso. E seu entendimento vai se abrindo. Pode falar, pastor. Aqui está a chave que você falou. Tirar a mentalidade grega e trazer a mentalidade lâmede de Sião. Aleluia. Porque, infelizmente, os homens, né, fizeram o quê? Os homens engessaram o ensinamento da Bíblia e disseram, isso aqui deve ser assim, isso aqui deve ser assado, isso aqui foi, passou, isso aqui não é mais. E com isso, nós perdemos de sermos, de acessar níveis de bênção, de códigos que estão ali acessíveis para a gente caminhar e entender que bênção não é algo que eu busco. Viver em níveis de resposta é uma consequência de uma caminhada com o Senhor. E essa caminhada está associada exatamente a discernir a revelação profética daquilo que está na palavra. Quando você entende Páscoa, eu preciso entender que o Senhor está me convidando a entrar para dentro da minha casa, com a minha família, cear ali uma ceia do Cordeiro, fazer um ato profético de ungir as portas, as janelas. Por favor, aqui eu quero te dar o primeiro código de guerra nesse tempo. Se você for olhar de acordo com o calendário, o dia 13 de Nissan vai cair no dia 26 de março. 13 de Nissan vai cair em 26 de março. E em 13 de Nissan foi exatamente quando o Senhor falou: unge as portas, prepara o cordeiro, come aí de madrugada com ervas amargas, porque amanhã vocês vão sair apressadamente. E no dia 14 o povo saiu. Então eu quero te dar uma chave. Quero te dar um código profético aqui. Em nome de Jesus, no dia 13, ou seja, dia 26, no nosso calendário, né? Você faça esse ato profético de ungir toda a sua casa. Unge até carro, unge bicicleta, unge tudo. Unge pessoas, seus filhos, você, esposo, unge tudo. Prepara a sua ceia. O Senhor tem nos dado direções de estar orando pelo menos 3 vezes ao dia. Propósito que Daniel tinha. Então, por quê? Porque é tempo de se humilhar, de colocar a boca no pó, de se preparar, de sensibilizar a alma, de abrir os portais da alma, os portais eternos, para que o Rei da Glória manifeste o seu poder. Então, em nome de Jesus, dia 26 agora, isso, glória a Deus, tá vendo? Você sabia que tinha gente que não sabia. Dia 26 agora, é dia 13 de Nissan, é o dia bíblico do código.
ok? Então, dia 26, você pega, você vai ungir sua casa toda, carro, filho, todo mundo. E você vai preparar, porque a Páscoa é no dia 14, né? E aí, o que acontece? No dia 24, então, cadê? No dia 27 é o 14 de Nissan, que é a Páscoa propriamente dita. E ali passa todo esse período de 14 de Nissan até uns 7 dias depois, esqueci quantos dias depois, é um período pascual. Fica orando pelo menos 3 vezes por dia. E, em nome de Jesus, vigilância total, porque é tempo de guardar a mente, trazer muita declaração de textos bíblicos, ok? Na sua mente, guardar a sua mente das perturbações, de muitas falas e que não sei o quê. Tem até uma palavra que no dia 30 não é para você sair na rua porque vai cair gente pelas praças. Eu julgando a profecia, tá bom? Eu acho um pouco extremo, né? Talvez a profecia não está julgada, listada, mas não vamos potencializar as coisas, mas vamos entender o que o Senhor está falando agora. É tempo de selar a casa, é tempo de ungir os filhos, é tempo de levantar um altar de humilhação, de cinza sobre a nossa cabeça, ou melhor dizendo, sobre o nosso coração. Vestes de humilhação, é de se denunciar, querido. Fale para o Senhor, perdão, que eu falo muito, eu murmuro, eu sou fofoqueiro invejoso, eu sou crítico, eu reclamo. É tempo de se denunciar. Se denuncia diante do Senhor. Não só a si mesmo, mas a nação, a família, a igreja. Amém? Porque, veja só, esse ano de 2021, ele tá sendo diferenciado. Né? Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um tempo de pressão. Meu Deus, e que pressão! Mas a unção, ela só é produzida na pressão. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo, vai vir algo grande demais aí. A unção poderosa, meu Deus, a azeitona, ela tem que passar por pressão para poder destilar o azeite. E veja bem, todas as vezes que a gente recebe essa unção e nós estamos passando por uma pressão, Deus também está nos dando novas armas. Deus também está nos dando novas estratégias de guerra. Amém? E aí, veja bem que são armas que muitas das vezes poderiam estar sob o governo do nosso adversário. Mas é sua, e o Senhor está te entregando. Veja bem que nós estamos, na verdade, sendo aperfeiçoados no temor. O Senhor está voltando, resgatando o altar de temor em nosso coração. Não de medo. Para que a gente seja, na verdade, servo e líder maduro. Então, é tempo da gente entrar por esse aperfeiçoamento do nosso chamado na pressão, aleluia, aonde o Senhor está extraindo de nós uma unção pura, uma unção nova, uma unção fresca, aleluia, aonde Deus, aleluia, vai desatar um grande mover. Então, presta atenção que esse termo, você não falou, o 21, que é 7, vou falar 7. agora. Fala aí. Vou falar agora. Esse ano ele é uma continuação, na verdade, do que Deus começou a fazer em 2020, né? E o número 21, ele é composto por 3 números 7, né? Que indica o quê? A perfeição de algo que se completa. Então o Senhor vai completar a obra dele, né? Só que o Senhor, ele começou a fazer o quê? Ele começou a obra de restabelecimento da sua igreja, de introduzir de verdade o reino de Deus e os princípios de todas as coisas que foram deixados para trás, né? É o princípio de resertar os princípios que foram esquecidos, né? Esquecidos, vamos falar que foram esquecidos propositalmente, né?
Não foram tirados propositalmente para que a gente andasse dessa forma como a gente está andando, mas que são fundamentais para que a obra de Deus avance. Esses princípios, eles são fundamentais para continuar, né? Para que o reino seja introduzido. Então, essa limpeza vai continuar. E enquanto o povo não se arrepender e não se alertar para isso, vai continuar mais pesado ainda. Então, é tempo realmente que a gente tem que escolher entre dois caminhos, que é o caminho desse sistema religioso, levantados por homem, e o caminho que é do reino de Deus. Né? São duas circunstâncias, que um vai levar sempre para as trevas, mesmo que seja uma maquiagem de luz, mas o outro é a verdadeira luz. Né? Porque o arrependimento verdadeiro, ele traz o quê? Ele traz dependência, ele não traz independência de Deus. Ele gera submissão, ele não vai gerar rebelião. Né? Ele vai gerar obediência, ele não vai gerar desobediência. Aleluia. E o arrependimento verdadeiro, ele não vai gerar uma mudança apenas de religião. O arrependimento verdadeiro, ele vai gerar uma mudança de reino. De reino. Sair de um reino que não é de Cristo, que tem a aparência de Cristo, mas não é Cristo que governa. E então é isso que o Senhor tem feito, e está fazendo e vai continuar a fazer. Né? Porque o reino, ele tem uma mentalidade. E que nós só vamos conseguir alcançar essa mentalidade, que assim como o apóstolo Paulo falou, conforme o quê? Conforme a gente for renovando a nossa mente, para que a gente possa alcançar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Né? Porque hoje, o que acontece? Há coordenadas, queridos, que Deus estabeleceu para a nossa própria proteção. Né? E muitos de nós estamos impondo os nossos limites e as nossas vontades, desrespeitando as vontades do reino. Então a gente está vendo que homens, mulheres, ministérios vivendo verdadeiro caos, vivendo verdadeiras coisas que não são da vontade do Pai, que não foi Deus que planejou, que não foi Deus que desenhou. E com isso vem o quê? A frustração, com isso vem a decepção, e as ruínas vão alcançando essas pessoas, e simplesmente o que acontece? Porque eles ficam numa guerra de vontades, das suas próprias vontades, do Egito que está dentro deles, e de obedecer, de entrar no governo de Deus. Né? Vão lutando com suas próprias opiniões para estabelecer aquilo que eles acham que é verdade. E eles vão caminhando nas coordenadas dos homens, das coordenadas que eles mesmos traçam para suas vidas. E quando eles se chocam com algo que eles não entendem, que eles não viram, eles se irritam e ficam frustrados com Deus. Só que Deus, ele é o único que pode dar a coordenada e ajustar a minha vida e a sua vida. Não tem outro caminho. Né? Qualquer outro bom caminho, qualquer outro caminho que seja alternativo, que o homem criar na sua mente, ele nunca será perfeito, ele nunca vai alcançar a glória daquilo que Deus tem preparado para nós. Né? Então isso é muito sério. Glória a Deus. É tão tremendo que 2021, então, o 21 são 3 níveis de 7. Os 7 espíritos do Pai, os 7 espíritos do Filho, os 7 espíritos do Espírito Santo, as 3 menorás de glória. Se você tem menorá em casa, acenda a menorá. Em nome de Jesus, e adora o Senhor. E o tremendo é que, veja bem, um código para esse tempo de ciclos de 7, de completude daquilo que já é perfeito, da obra do Senhor em nós, e nós nos enchemos, acendemos as lâmpadas de Deus, acendemos as lâmpadas do Filho, as lâmpadas do Espírito Santo em nós, porque o código é 5, o Senhor quer ativar a unção dos 5 ministérios nesse tempo de reino. Reino de Deus funciona dentro da visão dos 5 ministérios. E veja bem, que é tão tremendo isso que 2022, se você for olhar a soma das 6, e o 6 fala do quê? Do número da iniquidade humana. Então, veja bem que o Senhor, ele já está, de certa forma, nos preparando, nos adestrando para um nível de rendição, um nível de humilhação, para que
as frequências dos ares, para que as informações torcidas que vão ser lançadas pelas falsas palavras, os falsos métodos, os falsos sistemas, os sistemas babilônicos dentro de igreja que só te levam você a ficar frustrado e decepcionado até com o próprio Senhor. Cuidado com o espírito do Pazuzu, que esse demônio ele que faz isso, faz o profeta ficar angustiado, entristecido com o próprio Deus. E aí é tão tremendo isso que o Senhor, na verdade, ele está nos preservando nesse tempo para não sermos afetados, atacados no próximo ciclo de ano que vai entrar, que o código é 6. Olha aí a iniquidade no negócio. Olha aí. Ou seja, se há uma onda, irmãos, veja bem, se há uma onda potencializada de morte através de pandemia para esse tempo, que o código é 5, se Deus não tiver misericórdia de nós, o que vai acontecer quando o código for 6? Está entendendo isso? Está entendendo que o Senhor está nos chamando para um lugar de que o inimigo ele está se articulando com as frequências dos ares, os comandos dos ares, os demônios que atacam as mentes, os pensamentos, agem nas informações, mídia, televisão, música, tudo. Você está entendendo? Tudo quanto é tipo de informações, mas informações que têm a essência de Babilônia, a essência de serpente, que não nos leva a viver um evangelho segundo o reino de Jesus Cristo, mas segundo os nossos reinos, os nossos tronos, os nossos altares. Mas o Senhor já quer confrontar isso. Por isso nós precisamos entender que hoje, nesse tempo, o Senhor está nos chamando para esse nível de relacionamento. Veja bem que... Peraí, que eu quero ler aqui com você. Pega esse código, então. 13 de Nissan, 14 de Nissan, que vai ser 26. 26 de março, 13 de Nissan. 27 de março, 14, que é a Páscoa propriamente dita. Ok? E aí, queridos, o verdadeiro arrependimento, como a profeta Karine está falando, ele vai preparar o caminho para a manifestação de Jesus. É quando nós nos arrependemos, é que essa mudança afeta o nosso relacionamento com o Eterno. Aleluia! E é isso que nós precisamos, de um relacionamento transformado com Deus. Porque o limite, aleluia, da profundidade, da altura, da largura e do comprimento, do seu arrependimento, vai determinar o que você vai conquistar e alcançar em Deus. Aleluia! Pega esse código, porque o nível que você vai desfrutar em Deus está condicionado quanto ele vê a sua sujeição. E essa questão do arrependimento, irmãos, é tão sério que nós cristãos não somos ensinados ao poder que isso tem. Porque o arrependimento ativado dentro de você que ativa a engrenagem do milagre. Quando o arrependimento, presta atenção, sabe o que vai acontecer nessa dia 29, né? Tá todo mundo jejuando, vamos jejuar, que houve o pedido do presidente, mas é jejum de arrependimento, não é para prosperidade, não, é jejum de arrependimento. Sabe por quê? Porque toda essa unidade global, nacional, vai levantar diante do Senhor um agente espiritual, que ele vai se apresentar diante do Eterno, sabe como? Eterno, eu sou o arrependimento que a nação brasileira gerou, vim te adorar. Aleluia. Nós precisamos gerar, aleluia, esse anjo do arrependimento para subir e levar essa informação ao Eterno. E é esse arrependimento, irmãos, que dói. Quantos de vocês assim, passaram pelo novo nascimento em Cristo Jesus? Você olha para o seu passado assim, você nunca chorou. Você nunca chorou. Você nunca dobrou seu joelho, teve vergonha. E é isso que nos falta, irmãos. É isso que transforma a nossa vida. A gente precisa aprender, aleluia, a cumprir aquilo que Jeremias fala. Quando me arrependi, quando me converti, eu me arrependi.
Uma coisa é consequência da outra. Depois que entendi, eu bati no peito. Fiquei envergonhado, humilhado, porque estava sobre mim a desgraça da minha juventude, da minha mocidade, na linguagem NVI. Quantos de nós viemos para a presença do Senhor e só nos dobramos os joelhos para orar e cobrar de Deus o que Ele fez ou o que Ele deixou de fazer, o que Ele respondeu, o que Ele deixou de responder, só para reivindicar. Mas qual foi a vez que você dobrou o seu joelho para Deus me dar dor pelos meus pecados? Me dá tristeza, angústia, lamento, vergonha. Porque eu ainda não amadureci nessa área aqui. Eu ainda não entendi o que é o reino de Deus em mim, nessa área da minha vida. E é isso que Deus quer, queridos. Arrependimento com dor. Aí ele se torna vivo. Sobe como espírito vivo, porque Deus, ele não se relaciona com nada morto. Aquela questão do gelo, que também queima, mas preserva a iniquidade. Gelo que queima, mas preserva a carne. Não é fogo do Espírito. Aleluia. O fogo do Espírito é um fogo que queima, mas constrange, que dói, que você lastima, que você grita. E que você diz, meu Deus, tem misericórdia, porque eu não mudei nada. Eu continuo o mesmo homem, eu continuo a mesma mulher, como eu estou difícil, como eu dou trabalho para o Espírito Santo. Você já chorou por isso, irmãos? É essa igreja que Deus quer, que olhe para dentro. Não para aquilo que... os pecados, né? Do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados. E que a gente quer transferir a responsabilidade de resolver para o Senhor. Praticamos tanta iniquidade, estamos debaixo da consequência dessas iniquidades, que Deus deu um jeito de resolver isso. Agora eu estou desesperado para Deus resolver minha vida. Você sabe como é que Deus trata a iniquidade? Como é que Deus resolve a iniquidade? Arrependimento com dor, quando a lágrima cair. Aleluia! Quando o teu coração gemer, quando misturar aquele negocinho que os alunos da FCOL conhecem muito, que eu falo. Quando misturar lágrima, baba, suor e meleca. Eita Deus, aleluia. Chegou no ponto, é a hora que aciona a engrenagem do milagre, a chave vira, o ciclo muda, a estação nova inaugura. Tá entendendo? Porque aquilo que eu quero que aconteça do lado de fora, primeiro precisa ser vivo dentro de mim. Se não for vivo dentro de mim, nós somos umas farsas. E Deus não quer uma igreja de farsa. Nós precisamos ser verdadeiros. Por isso que a palavra diz em Joel 2,15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Orar o quê, Senhor? Orar pouco ao teu povo, ó Senhor. Desculpa, Senhor. Pouco o teu povo, Senhor. E não nos entregue, não entregue a tua herança, a vergonha. A nação brasileira é uma nação que é conhecida. O próprio Billy Graham, eu li isso esses dias. Billy Graham, quando pega a bandeira do Brasil, orando por várias nações, tem um momento que ele pega a bandeira do Brasil, ele para, ele fica em êxtase, fica mudo. E alguém pergunta para ele, por que nessa bandeira você ficou em silêncio? Ele diz, porque eu fui tomado em espírito a um lugar. E lá o Senhor me disse que o grande avivamento para o mundo virá desta nação. Aleluia. Deus conta com o teu arrependimento para isso acontecer, igreja. Deus conta com o nosso arrependimento. Arrependimento das injustiças sociais. De tudo que nós estamos vendo. Oh, aleluia. Para a gente terminar e para a gente orar. Aleluias. Eu quero passar para a Karine. Se você tem mais alguma consideração, Karine, a falar? Aleluia. Não, pastor.
Não. Eu só queria fazer uma oração pelos irmãos. Amém. Pode fazer, minha amada. Queria que vocês colocassem a mão no coração mesmo, para que a gente possa pedir ao Senhor que mude o nosso coração, né? Sim, Pai. Então vamos fechar nossos olhos, né? Senhor, nós queremos voltar atrás, Pai, e rever todas essas coisas hoje. Queremos, Pai, nos arrepender de não caminharmos segundo a Tua vontade e Seu governo. Te pedimos, Senhor, arranque de nós essa mentalidade que foi nos ensinada e introduzida sutilmente pelo inimigo. Queremos a mente de espião para entender as suas revelações e direções. Senhor, nós já tivemos muitas palavras mortas, ó Deus, para nos matar por diversas vezes. Muitos de nós, Senhor, nos encontramos secos. Nos ensina, Yeshua, nos ensina a tirar a pedra de cima desse poço para que a água comece a subir novamente, ó Deus. Que comece a fluir, Senhor, os seus rios de água viva sobre nós. Nos desperta, Senhor. Faça isso por nós, ó Deus. Faça isso pelas nossas igrejas. Faça isso pela nação. Faça isso pelo nosso Brasil, ó Deus. Não queremos, Abba, sermos vistos como ossos secos, ó Deus. Não queremos ser vistos, Senhor, como deserto estéril ou um lugar cheio de palavras mortas, ó Deus. Mas que essa pedra, Deus, que foi colocada no poço, através da religiosidade, Deus, tampando, Deus, todo o teu fluir, que ela seja removida, ó Deus, e jogada para bem longe, e que flua, Pai, águas vivas, transformando em nós, ó Deus, tudo que precisa ser transformado. Que transforme, que venha o teu reino, que seja estabelecido o teu reino, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade em nós, para agir em nós e através de nós. Nós te entregamos, ó Deus, a nossa nação, ó Deus, para que o teu governo venha, Deus, e te entregamos, ó Deus, tudo que há em nós, para que o Senhor venha destruir com teu fogo santo, queimar toda iniquidade, Deus, todo o nosso DNA corrompido pela serpente, ó Deus, que seja agora entregue ao Senhor, que o Senhor venha nos restaurar, nos fazer novas criaturas, novos agentes do reino, nos dê, Senhor, uma mentalidade de Sião, para que possamos entender o seu chamar, para que possamos entender o som da sua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Então pega esse código aí no teu espírito. Nós estamos às vésperas de Pêssego, um tempo profético, um tempo de quebra de Pastora, é bom a senhora frisar bastante essa festa de Pessah, que a nossa Páscoa é diferente da Páscoa que é ensinada nas igrejas, né? Sim, que o nosso tempo que foi roubado pelo inimigo é diferente. Então, quando a gente fala terceiro dia, quarto dia de Nissan, às vezes as pessoas não vão entender muito bem. Então, a gente tem que entender que essa festa foi uma festa estabelecida por Deus, que foi ensinada tão errado para nós, e que hoje nós temos que rever tudo isso de forma que todos possam entender para poder fazer certinho, né? Ela é muito mais do que simplesmente enfeitar a igreja, colocar as crianças vestidas de ovelhinhas, né? Ovo de Páscoa. A saída do povo de Israel, a passagem, né, da transição do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É muito mais, porque a partir do dia 14, logo no dia 16, deixa eu voltar aqui no calendário, deixa eu falar no calendário natural aqui, gregoriano. No dia 27, a partir do dia 28, 49 dias começam a se contar a partir do dia 28, que são a contagem do homem. O que é isso? A contagem do homem nós vamos fazer. São 49 dias de proclamação de decretos. Porque nós estamos numa década de decreto. E aquilo que vocês semear como semente de decreto agora, é aquilo que vai se manifestar. Então, são 49 dias declarando a palavra, declarando o feito do Senhor, a vontade de Deus, declarando aquilo que os seus olhos vão contemplar, declarando a justiça do Senhor, a manifestação do Filho de Deus sobre toda a terra, declarando
a palavra do Senhor e o seu atingir de bênção em todas as esferas da nossa vida. Então, a cerimônia de Páscoa, infelizmente, muitas igrejas fazem de uma forma torcida. Nós nem entendemos o que é a ceia do Senhor. Porque a Páscoa é uma janta, uma celebração, um jantar. Mas um jantar que ele tem vários passos. Não é um ritual, não. É algo cultural. E ali dentro tem um momento específico que acontece o Kiddush, que é o momento em que Jesus pega o pão e o vinho e diz: fazer isto em memória de mim. São 4 cálices que são tomados. E um deles Jesus pega e diz: fazer isto em memória de mim. Falar agora só sobre como fazer a cerimônia de Páscoa é complicado. A nossa nós vamos transmitir, nós vamos fazer aqui em casa. E eu, pastor, nós vamos transmitir, porque todos os nossos filhos vão estar nas suas casas acompanhando, fazendo nas suas casas com a gente. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade também pelo canal, pelo Facebook do Ministério Zoe. Mas o entendimento dessa passagem é exatamente o entendimento do que é o cordeiro, o osso do cordeiro, as ervas amargas, comer a maçã, a pasta de maçã, e cada significado que tem aquilo ali. Porque tudo aponta para Jesus, para a obra de Jesus na cruz. Então é algo lindo e tremendo demais, amém? Faz uma live ensinando, pode ser, boa ideia. Vou ver se eu consigo fazer antes, tá bom? Se eu consigo marcar até antes de 14 de Nissan, para poder fazer, ensinar para vocês, mostrar os elementos, como é que é, para vocês fazerem, porque é tremendo, é lindo. E a Santa Ceia toma outra configuração na sua mente. Você diz: uau, que coisa linda, eu nunca pensei que era assim. Mas é lindo demais. Então, é mais do que simplesmente o povo sair do Egito. Páscoa é o que Jesus fez por nós, para que pudéssemos ser livres. Amém? É mais do que essa passagem. É entender cada processo que ele passou. E isso é libertador. Isso é poderoso demais. Amém? Vou fazer assim, vou montar ali o cenário direitinho. Vou ver se eu já consigo fazer isso amanhã para vocês. Amém? Hoje é 23, né? Tem que ser rápido. E eu quero orar com vocês. Eu dou glória ao Senhor pela sua vida. E vamos orar agora. Eu não vou orar hoje sobre guerra contra a iniquidade. O Senhor me deu uma outra direção. Amém? E eu quero orar a palavra. Eu quero orar a palavra. E que o Senhor nos constranja, que o Senhor te constranja. E nesses dias, ore, levante altares, sem essa questão de terror. Eu quero tomar parte na palavra da Aline, uma das nossas alunas da escola. Guarda sua mente contra o medo, fortaleça os seus pensamentos com as verdades da Bíblia e não aceite tristeza, não aceite pânico, descontrole, ansiedade, depressão. A alegria do Senhor é a sua força. Coloca louvor de alegria, dança, celebra dentro de casa. Aleluia. Tenha o hábito de se prostrar. E pelo menos 3 vezes por dia. Chame quebrantamento e fome por comunhão com Deus. Lembre-se que o caminho está aberto, é só subir em oração, confissão de pecado e ofertas ao Senhor. Mas é oferta de quê? Oferta de humilhação, é oferta de você, da sua vida. Obediência ao Espírito de Deus, a voz do Altíssimo em tudo que Ele disser. Lembre-se que você tem autoridade sobre as enfermidades, sobre os males. Use essa autoridade em nome de Jesus. Porque quando sai um decreto de morte vindo de um trono, é necessário uma postura de guerra, de se prostrar, de confrontar, de usar sua autoridade. E lembre-se também que no sistema sacerdotal levítico também eram 3 ofertas de sacrifício durante o dia. Por isso, orar 3 vezes ao dia. Aleluia. A oferta da manhã, a oferta do meio-dia, a oferta da tarde. É muito tremendo isso. Então, nós estamos na última semana em vista da Páscoa. Então, começa a preparar esse portal e essa atmosfera. Vamos concentrar
nesses dias sobre prestar essa adoração ao Senhor, fechando as brechas da nossa vida em jejum no dia 29, em nome de Jesus. Faça o jejum que a nossa autoridade pediu, né? E vamos estar colocando entendendo que a oferta que Deus quer hoje é um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Ele não despreza. Amém? Quero orar com você, em nome de Jesus. A palavra do Senhor. Pai, assim como teu servo, profeta Jeremias, ó Deus. Profeta Joel clamou e pediu, Senhor. Poupe o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua igreja no Brasil à vergonha. Perdoa a iniquidade da igreja brasileira, Pai. Perdoa a iniquidade porque nós nos corrompemos. Nós nos corrompemos, ó Deus, com a estrutura de Babilônia. Senhor, com os altares dos deuses de Babilônia. Nós nos corrompemos com a fama. Nós nos corrompemos, meu Deus, com a visibilidade, com o reconhecimento, com a aceitação e a aprovação das pessoas. Nós nos corrompemos, meu Deus, com orgulho, com dinheiro. Nós nos corrompemos, ó Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus, perdoa a nossa iniquidade. Perdoa mesmo, Senhor. Apaga a nossa transgressão. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que nos arrependemos da maldade, Senhor, do nosso coração. E rogamos, ó Pai, constrange-nos a Ti, para que porventura seja perdoada a maldade do nosso pecado, Senhor. Sim, Senhor. Oh Deus, para que não haja em nosso céu de amargura e laço de iniquidade. Oh Deus, que os códigos que torcem a mente, as verdades e mentiras, perdoa-nos com misericórdia, Senhor. Mas nós queremos declarar, Senhor, queremos nos converter ao Senhor, de verdade, para que sejam cancelados e apagados os nossos pecados, a fim, Senhor, de que a presença do Senhor venha e traga, Senhor, refrigério nesses tempos de crise e de dor. Quanta dor, meu Deus. Quanta família chorando, meu Deus, seus mortos. Meu Deus, quanta mãe que perdeu filho, quanto marido que perdeu esposa que perdeu marido. Quanta força. Jesus, perdoa-nos, ó Deus, porque nos afastamos da sua palavra e nos corrompemos. Oh, irmãos, me perdoa porque eu não lembro. É muita dor. Misericórdia de nós. Senhor, a palavra em Atos nos diz: restaura-nos, ó Pai. Que venhamos entender o alinhamento que o Senhor está fazendo através de tudo que o Senhor está permitindo. Através, ó Deus, da liberação desse cavalo amarelo, desse cavalo preto. Que venhamos nos constranger, ó Deus, e nos humilhar e lastimar no pó, meu Deus, no pó. Lançar cinza sobre as nossas cabeças, a humilhação sobre os falsos pensamentos, a nossa falsa fé, nossa falsa piedade, meu Deus, nossa falsa humildade. A hipocrisia da nossa adoração. Deus, que a gente venha abrir mão dos altares, que a gente venha abrir mão das plataformas, dos palanques, Senhor, para levantar o Senhor, levantar ao Senhor nesses dias. Oh Deus, para que o tempo de todas as coisas venham e que sejam restauradas. Lembra-nos, Senhor, de onde nós caímos. Nos lembra de onde nós caímos, Pai.
Nos lembra de onde nós pecamos e traga a dor do arrependimento. Quanto crente que nunca chorou, Senhor. Nunca chorou pelas feitiçarias que praticou. Nunca chorou pela idolatria, pelas romarias. Nunca chorou pelos cultos da Rainha dos Céus. Nunca chorou pela prostituição espiritual que praticava, se corrompendo com os outros deuses. Que nunca chorou, Senhor, do quanto, ó Pai, este pecado tem cheirado mal às suas narinas. E é isso, meu Deus, que apaga as nossas iniquidades, Pai. Traga-nos dor, Senhor. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. Sim, Pai. Mas a purificação vem se confessarmos com a nossa boca e se nos condoermos com o nosso coração, se nos constrangermos, Senhor, com as nossas entranhas. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, aquela tristeza, segundo o apóstolo Paulo, Senhor, que gera avivamento, que gera contrição, que gera transformação, é dela que nós precisamos. Para que a verdadeira igreja, segundo ao teu modelo, não o modelo dos nossos padrões, seja levantada na terra. Ai, Eterno, lembra-nos de onde caímos, para que nós venhamos voltar e praticar as primeiras obras, Senhor. Para que o Senhor não venha e retire a lâmpada do nosso castiçal, para que o Espírito não seja apagado. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, nós confessamos a iniquidade da nossa vida, da nossa casa, da nossa nação. A iniquidade dos nossos pais, como está na tua palavra em Levítico 26, 40. As suas transgressões, com que transgrediram contra ti, meu Deus, como também andaram contrariamente contra o Senhor, Pai. Confessamos, perdoa-nos e purifica-nos, Senhor. Perdoa-nos e purifica-nos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos, a cada um. Aleluia, porque a palavra é clara. Aleluia, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Chorai pelos vossos pecados e delitos. Aleluia. Que Ele nos abençoará. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Até a próxima live. A graça do Eterno. Shalom, shalom. Obrigada, irmã Karine. Beijão no coração. Amém.